novo livro da Bíblia, Evangelho de João, o discípulo amado foi que escreveu, um dos mais íntimos de Jesus, e também o mês de abril com a mensagem Renovo, né? E eu espero que o Senhor renove o seu coração. E aproveitando aí essa introdução, eu tive de manhã, fechando esse mês, pregando em Deuteronômio, que chama uma escolha, uma decisão entre vida e morte, bênção e maldição. E eu disse que decisão define destino. Né? E definir destino, eu creio que é um desafio para todos nós, e hoje nós aprendemos que algumas decisões que nós tomamos, a gente não sabe no que vai dar. E muitas vezes o invisível da escolha e da decisão que nós tomamos, ele é mais forte do que o visível. Mas nós teimamos em tomar uma decisão baseada apenas no visível. Eu citei o exemplo do casamento. Você namora, noiva, casa, e lá na frente você vai dizer assim, na época do namoro não era assim. O invisível vai aparecer um dia. O que eu devo fazer então, pastor? Nós já aprendemos ao longo do tempo que nós precisamos decidir com Deus do nosso lado, não decidir sozinho. Nós aprendemos isso em Provérbios. Nós aprendemos isso na escolha de Ló e de Abraão. Ló escolheu sozinho pelo que ele viu. Abraão escolheu baseado na orientação de Deus. Deus foi quem disse, levanta a cabeça, olhe para a direita, para a esquerda, para frente. Tudo isso que você está enxergando, eu vou dar a você e aos seus filhos. Eu gostaria de, nesta noite, concluir a palavra da manhã, decisão define destino, com a mensagem decisão também sela o destino. Eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada que está em Josué, Deuteronômio, o último livro aí do Pentateuco, escrito ali relatando que é a repetição da lei, Moisés, né, os 5 livros primeiros da Bíblia foram escritos por Moisés, e agora nós temos o sucessor de Moisés, Josué. Não faz muito tempo nós pregamos sobre Josué, a travessia do Jordão, não é? O que aconteceu logo depois do Jordão. E agora eu volto a Josué, mas lá para o final do livro, capítulo 24, para ler apenas 2 versículos, os versículos 14 e 15. Diz assim, está fracionado os versículos, então nós temos 4 slides, ou 5, para poder ler esses 2 versículos. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram, preste atenção, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada, agora já no verso 15, servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra e vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Tem algumas verdades aqui para serem ditas nesse texto tão conhecido. O versículo 24, versículo 15 do 24, a sua parte final, virou moto de alguns grupos, né? Grupo pequeno, grupo de homens. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o que tem de implicação nessa declaração de Josué? O que tem de ensino nessa declaração de Josué? Eu gostaria de dizer que não basta decidir, é preciso selar a decisão, carimbar a decisão, autenticar a decisão. E esse convite que Josué faz já no final da sua vida, depois de passar por inúmeras experiências da conquista da terra prometida, depois de enfrentar situações as mais variadas, difíceis, ele já está no final da sua vida
E ele chama o povo para uma escolha, para uma decisão. Escolham hoje a quem vocês querem servir. E aí ele fala ao Deus dos vossos pais. Olha que isso parece que acompanha a história da raça humana. Eu já vi muitas pessoas, eu já tive experiências, pelo menos uma meia dúzia de experiências, de evangelizar alguém e alguém dizer para mim o seguinte: eu não posso, pastor. Eu não posso abandonar a religião do meu pai ou dos meus pais. Eu acho bonito isso. Porque quando os pais fazem a escolha certa, e aqui eu estou agora falando do nosso ponto de vista, né? Quando o pai faz a escolha certa, vai refletir na vida dos filhos. Mas quando o pai também faz a escolha errada, vai igualmente refletir na vida dos filhos. E aqui Josué está preocupado porque a influência era uma influência pagã, era uma influência externa. E ele está declarando exatamente isso. Como você deve fazer a sua escolha? Agora eu já fiz a minha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decidido e carimbado. Decidido, autenticado. Decidido e selado. Primeira coisa que ele vai nos ensinar aqui é: chega de oscilar. Chega de oscilar. Escolham hoje. Não dá mais para adiar a escolha. Decida agora. Não é? Quantas pessoas ficam na indecisão adiando? Daqui mais um pouco. Não é? Eu não quero contrariar fulano. Eu já vi pessoas dizendo: pastor, mas se a minha avó souber disso, ela vai ficar muito triste. Outros dizendo: pastor, eu não sei como vou falar para A ou para B que eu estou tomando uma decisão de seguir Jesus do jeitinho que o Josué está convidando para seguir o Deus, né? Na época não tinha ainda Jesus, mas hoje a gente diz: aceita Jesus, recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas muitas pessoas não tomam essa decisão com medo da repercussão no ambiente familiar, com medo da repercussão no ambiente do trabalho e em outras áreas onde a pessoa fica preocupada com o que vai acontecer. E aqui o que Josué está dizendo é o seguinte: vocês querem ficar presos ao Deus que os seus pais serviram da além do Eufrates, influenciado pelo paganismo, influenciado pela cultura egípcia, não é? Havia um politeísmo, Deus para tudo quanto é coisa, e aqui ele cita o Deus dos amorreus, o Deus dos ferezeus, o Deus desse, o Deus daquele. Até quando vocês vão ficar aí nessa dúvida, sem saber o que decisão tomar? Pare, chega de oscilar. Escolham hoje, não adie mais, não deixe para depois. Escolha hoje a quem vocês irão servir. É interessante porque decisão exige renúncia. Por isso ele diz assim: jogue fora deuses que seus antepassados adoraram da além do Eufrates e sirvam ao Senhor. Você sabe quando é que você vai poder servir genuinamente ao Senhor? O dia que você jogar fora os deuses estranhos. Você sabe quando é que você vai servir ao Senhor? O dia que você entender que servir a Deus requer renúncia. Requer abrir mão dos deuses estranhos que dominaram até aqui a sua vida. Você sabe quando é que você vai escolher Deus? O dia que você escolher abandonar aquilo que é contrário a Deus. E eu poderia dizer que pode ser objetos, pode ser influência, e talvez o seu Deus seja você mesmo. Quantas vezes nós estamos presos porque a nossa vaidade não permite admitirmos de maneira humilde que nós precisamos de Deus. Você sabe que para você se curvar diante do Senhor, chamá-lo de Senhor, você precisa ter humildade para reconhecer que você é servo. Você precisa reconhecer que Ele tem autoridade e domínio sobre a sua vida. Você sabe que a egolatria talvez seja um dos grandes obstáculos para que nós façamos a escolha certa, porque nós adoramos a nós mesmos. O que nós pensamos, o que nós achamos, o que nós sentimos, o que nós... Tudo eu penso assim, eu não creio desse jeito. Você não tem aquela humildade de dizer: Senhor, pode mudar o meu ser, eu me entrego, eu me rendo. Não é?
faça um milagre na minha vida. Eu não vou mais oferecer resistência. Eu vou abandonar os meus ídolos, sejam eles as influências dos deuses que os vizinhos, lá na viagem, na peregrinação do Egito até na Terra Prometida, me influenciaram. Mas pode ser os deuses que me cercam, que são os deuses modernos. Quais são os deuses modernos? Orgulho, controle, pecado escondido, independência de Deus, bens materiais, corpo. Quantas vezes nós idolatramos essas coisas que eu acabei de dizer, que são os deuses da modernidade? Né? Quantas vezes a nossa vaidade, o nosso orgulho de achar que eu sei mais do que a própria Bíblia, de achar que eu sou aquela pessoa que tem a revelação sobrenatural sobre a vida e não preciso da revelação bíblica, porque eu já sei tudo, já entendo tudo, já compreendo tudo. Não dá para escolher Deus e manter os deuses estranhos. Você tem que primeiro jogar fora tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Você sabe que quando eu falo sobre aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida, qual que é a coisa mais preciosa para você? Nós que somos pais, poderíamos dizer, gente, tem algo sobrenatural no tal dos filhos, porque a gente morre por causa dos filhos. Nós que somos avós, então, só quem é avô para saber o tanto que a gente é apaixonado dos netos. Não é? Mas como é perigoso a gente permitir que esse amor tão intenso que a gente tem vire idolatria. Ocupe o lugar de Deus na nossa vida. Não dá para escolher Deus e manter os mesmos deuses de antes. Decisões espirituais exigem renúncias. Mas eu quero seguir. A decisão precisa ser firme e não emocional. Porque quando a decisão é emocional, você toma ela na hora da emoção. Mas você muda daqui a pouco. Você já percebeu como isso acontece? Pessoa que está avivada hoje, chorando na presença de Deus, se derramando, não é? Se curvando, e está todo derretido, todo espiritual, e sai daqui num objetivo: olha, eu quero mudar minha vida, eu quero orar mais, eu quero me dedicar mais ao quarto secreto, eu quero me envolver com Deus, eu quero deixar o Espírito Santo dirigir minha vida. Mas isso não dura até o próximo final de semana. Por que isso acontece? Porque nós ainda não entendemos que a decisão verdadeira, a verdadeira e genuína decisão, ela não é emocional. Ela é feita de modo firme, de maneira racional, entendendo que ela gera com isso algumas implicações. Por exemplo, a Bíblia diz: não podereis servir a dois senhores. A Bíblia também disse aqui, através de Josué: joguem fora os deuses estranhos, porque senão vocês não conseguirão voltar o coração de vocês para o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. O que Josué está fazendo é confrontando aquele povo, dizendo assim: vocês vão servir a quem? Onde vocês vão colocar a ênfase? Onde vocês vão colocar a prioridade? Vocês vão servir a quem? Vocês, dessa maneira que vocês estão querendo fazer, vocês não conseguirão. Se vocês querem, de fato, levar a sério a decisão de vocês, você tem um lado negativo e o positivo. Abandone os outros deuses, para depois você ter condições de servir ao genuíno Deus, ao verdadeiro Deus, aquele que de fato pode fazer diferença na sua vida. Você sabe o que a gente descobre? O versículo que eu citei está aí, mas o que a gente descobre é que decisão que nasce somente na emoção, essa decisão morre na primeira pressão. Você conseguiu entender isso? Que às vezes a frase fica meio confusa, né? Eu não quero que fique. Gostaria que você entendesse. Decisão que nasce apenas da emoção, essa que eu falei, né?
E tem gente que se especializa em mexer com a emoção das pessoas. Tem gente que se especializa em fazer com que pessoas tomem atitudes e atitudes assim, levadas pela emoção. Só que essa atitude não resiste à primeira pressão. Quem toma uma decisão apenas baseada na emoção morre na primeira pressão. Eu queria dizer que decisões elas precisam ser marcadas. É interessante como o povo de Israel fazia monumento. Atravessou o Rio Jordão, ele primeiro pediu para santificar, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, aí o Jordão se abre, o povo atravessa, do lado de lá o que é que eles fazem? Um memorial. Pega pedra, 12 pedras, uma representando cada tribo, e ali faz um memorial. Não é? Mas não foi esse o único lugar. Vários lugares da Bíblia, alguns altares, alguns memoriais foram construídos porque marca a experiência. Decisões espirituais, elas precisam gerar algo que fique gravado na nossa mente. Memória. O que o Baruch falou aqui hoje pela manhã é uma experiência que nós, ao envelhecermos, precisamos vigiar para não ficar fazendo e repetindo isso o tempo todo, porque a gente tem tanta história, acumula tanta experiência, que daí a pouco a gente vira um mero contador de histórias. Então a gente tem que estar constantemente se policiando diante disso. Mas tem um lado positivo. Significa que você tem memória. E quando a memória é construída de modo intencional, isso é fantástico, isso é muito bom. Você lembrar, por exemplo, de experiências que marcaram a sua vida, porque também nós cometemos erros nesse sentido. A gente vira a página e esquece milagres que Deus fez, bênçãos que Deus realizou. Aqui o que acontece nesse texto é que decisões precisam ser marcadas. Um marco, no caso específico desse povo, foi uma pedra, um altar, alguma coisa para olhar e dizer: aqui Deus realizou esse milagre. Nesse lugar aconteceu isso, isso e isso. Você começa a marcar a sua vida por experiências vividas. Hoje nós temos formas modernas de fazer isso, não é? Nós formamos uma equipe aqui, eu inclusive louvo a Deus pela igreja, que os voluntários da igreja são tão eficientes. A gente nem sai citando nome, primeiro porque eu acho que eles nem estão preocupados com isso, porque eles fazem isso como servos, né? Mas eu disse, olha, nós vamos ter o primeiro marco de 2026 nos 90 anos da nossa igreja. O que vocês acham da gente fazer um grupo no WhatsApp temporário para a gente reunir todo mundo que pode ajudar para nós criarmos uma memória dos eventos deste ano? Eu falei isso numa hora, daqui 2 horas, o Mateus perguntou assim, pastor, posso formar o grupo? Pode, daqui umas 2 horas já tinha 19 pessoas inscritas lá no grupo. E hoje nós já vimos o resultado disso, no culto da manhã, não é? Como foi documentado e bem documentado, gente eficiente, gente que trabalha. Isso é a pedra de Josué. Hoje a pedra de Josué pode ser memórias construídas através de imagens, através né? Já imaginou, daqui uns dias, o Baruch, que está com mais de 50 hoje, né? Vai estar com 80, 90. Não me dizer, sabe quando ele cantava, ele ainda tinha voz, que ele tinha só 60? Ele teve na nossa igreja, está aqui, olha a foto, está aqui o memorial, está aqui a pedra que nós edificamos para isso. Nós estamos sofrendo, sabe por quê? Porque nós estamos procurando memória dos 90 anos da igreja. E não é fácil de achar, porque naquela época documentar era difícil. Então nós estamos ouvindo os irmãos, né? Pastor, a igreja já foi no endereço tal, aí foi no endereço tal e tinha um motorzão que atrapalhava o culto, a gente precisou de mudar, porque na hora do culto ligava o motor para gerar energia e atrapalhava o culto, né? Recentemente o seu Samuel Elou, né, o pai do Samuel e o avô do Samuel, são 3 Samuéis na vida, não sei nem se vocês estão aqui hoje, mas o seu Samuel, o irmão Samuel, me mostrou uma foto e diz assim, pastor, a igreja cristã de Campinas já se reuniu nesse templo aqui, ó, né? E me mostrou o templo, que já foi nosso, já foi da Assembleia de Deus, faz parte da nossa história.
E hoje a igreja é cristã evangélica de Campinas, mas ela está situada no setor Coimbra, porque Campinas é depois da Anhanguera lá, né? Depois da Praça OK. Mas nós não mudamos, é a igreja cristã evangélica de Campinas. Memória. Quantas coisas nós não vamos conseguir lembrar, porque, infelizmente, não foram registradas. Mas aqui, Josué está dizendo assim, um marco, né? Precisa ser construído um marco, um memorial, alguma coisa para ficar gravada. Você tem que separar um dia. Eu me lembro que teve uma época que a gente cantava, quando foi que você se converteu ao Senhor Jesus? Aí tinha uma música, né? Foi numa segunda que Jesus tocou. Me lembra dessa música? Foi numa segunda. Aí alguém perguntou, pastor, e foi você, foi que dia? Eu falei, eu não sei, mas aí tem, foi em qualquer dia que o Senhor tocou-me, né? Por quê? Porque eu me lembro que foi no retiro de carnaval em 1977, mas não sei se foi domingo, se foi segunda, se foi terça, foi no retiro. Não é? Eu lembro o ano, lembro a ocasião, mas não sei o dia certo. Mas houve ali aquele marco. Então, para mim, não é o dia, para mim é o retiro de carnaval de 1977, foi o marco na minha vida espiritual, foi lá o dia que eu tive uma genuína experiência com o Senhor. 17 anos de idade, converti em fevereiro, fui para o seminário em agosto. Acho que na história do seminário, sou o único que foi para o seminário no meio do ano. Porque a experiência foi uma experiência marcante e eu quis ir para o seminário e naquela época o reitor me aceitou, a igreja me enviou e eu fui e entrei no dia 8 de agosto daquele mesmo ano. Marco, o dia 8 de agosto eu não esqueço. A conversão foi no retiro de carnaval, em Cristianópolis. Não é? Mas aquele ano foi um ano que marcou a minha vida. Fevereiro você converte, agosto você vai para o seminário. Um ano que marcou. O que não é marcado é facilmente esquecido. Tem que marcar. Marcar o dia, marcar o momento, marcar a ocasião, marcar o que aconteceu. Hoje, eu não vou apenas ouvir, eu vou decidir. E aí você vai dizer assim, eu vou marcar esse dia. Hoje você tem recurso para marcar, para que você possa lembrar desse dia, daqui 1 ano, daqui 10, daqui 30, o ano que te marcou. Não é? Que bênção! Decisões espirituais precisam ter memória. Eu quero agora te conduzir para uma parte que ainda não foi lida do texto, para a gente então tirar algumas conclusões aqui hoje à noite. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sob grande árvore, perto do santuário do Senhor. E então ele disse a todo o povo, vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Para a gente fechar, o memorial pode ser uma lembrança positiva para te encorajar, ou pode ser uma coisa negativa para te denunciar. Para dizer assim, você um dia fez uma escolha, e você não está levando a sério a escolha que você fez. Nós estamos aqui hoje no último domingo de março, fechando o primeiro trimestre deste ano, celebrando com alegria o que Deus tem feito. Mas eu tenho muito medo que isso vire apenas mais um culto, ao invés de virar um marco na minha vida, ao invés de virar um marco na sua vida. Que bom que a gente tem um convidado especial aqui hoje à noite para cultuar junto conosco, nos inspirar, nos conduzir a uma adoração tão gostosa. Que bom que nós estamos oficialmente entregando nossa tela, né? Que foi
sonhada. Uma equipe trabalhou de maneira intensa, escolhendo, negociando, conversando, tirando dúvidas, não é? Até já estamos testando há 3 domingos, mas o funcionamento definitivo está acontecendo hoje. Graças a Deus deu tempo, né, para hoje. O cabeamento, que no primeiro momento não deu certo, foi feito um novo cabeamento. Os irmãos que são todos curiosos, estudiosos, mas se prepararam, está aqui. Mas eu queria dizer para vocês que tudo isso alegra o nosso coração. Ajuda na comunicação, ajuda na autoestima da igreja. Mas pode ser apenas mais um domingo, se você não tomar uma decisão e não fazer desse culto um memorial. Você precisa fazer desse culto um marco. E dizer assim, no dia 29 de março de 2026, algo extraordinário de Deus aconteceu na minha vida. Será que você quer fazer isso? Abraão decidiu, Ló decidiu, Josué decidiu, uns decidiram certo, outros decidiram errado. Uns deixaram Deus conduzir a decisão, outros decidiram pelo que estavam vendo, pela lógica da vida. E cada um que decidiu colheu o resultado da decisão que tomou. Repito a história de Ló e Abraão de forma resumida. Olha, os nossos serviçais não estão combinando. O rebanho seu cresceu, o meu cresceu, eles estão brigando, não dá para caminhar junto mais. Ló, tá bom. E ele ergueu a cabeça e viu aquela grama verdinha. O texto diz que aquele jardim parecia o Éden, né, antes do pecado, um lugar bonito, não é? Irrigado. O pasto seria maravilhoso. E ele, de maneira esperto que ele era, o que ele fez? Já vou escolher logo, já que o Abraão me deu a chance de escolher, né? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Pode escolher primeiro. O tio falou para ele. Eu quero as Campinas do Jordão. Só que o mesmo capítulo diz o quê? Ele não sabia que aquela campina ia conduzi-lo lá para Sodoma. E lá em Sodoma tinha muitos homens maus. Sabe o que aconteceu com Ló? Para quem já estava aqui durante o mês, você viu o que aconteceu. Ele foi rico para Sodoma e saiu pobre, quase que ele perde os filhos, perdeu a esposa e todos os bens. Quando ele escolheu baseado na sua visão, Deus chama Abraão e manda Abraão erguer a cabeça para a direita, para a esquerda, para a frente. Onde os seus olhos estão alcançando, eu vou te dar. E olha o que Deus diz, para você e para a sua descendência, porque a decisão que nós tomamos afeta também os nossos descendentes. Sabe qual foi o resultado? Abraão foi abençoado e a sua descendência foi abençoada. Mais um culto ou um marco na sua vida? Abraão decidiu por Deus, gerações abençoadas. Ló decidiu por si mesmo, família destruída. Qual vai ser a sua escolha? Decisões são sementes que continuam frutificando depois de você. Aqui Josué diz assim, eu e a minha casa e a minha família serviremos ao Senhor. O reflexo da sua escolha, a sua família vai ser abençoada com o reflexo da sua escolha ou vai ser detonada com o reflexo da sua escolha. Hoje pela manhã Deus diz assim, escolha a vida, escolha a bênção. E eu poderia dizer o seguinte, quantos aqui tem coragem de falar o que Josué falou? Pela fé, porque a gente sabe muito bem que o chefe da casa convertido, crendo nas promessas da palavra de Deus, vai afetar positivamente a sua família. Lembra quando Paulo e Silas estavam em Filipos presos? O carcereiro disse assim,
Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Depois daquele terremoto que arrebentou as correntes, a porta do cárcere. A resposta de Paulo e Silas, que estavam dentro da prisão cantando louvores ao Senhor, foi: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E você diz assim: uai, pastor, a salvação ela é coletiva? A bênção da salvação é para todo mundo. A salvação é individual, cada um faz sua própria escolha por Jesus. Mas a bênção é coletiva. Sabe por quê? Porque o pai crente abençoa a sua casa, a mãe crente abençoa a sua casa, o casal crente abençoa a sua casa. Eu não estou falando crente no sentido pejorativo que tem por aí, você é crente. Não, estou falando crente porque crê. Não é crer que o Senhor está no controle, crer que o Senhor é Senhor absoluto. Numa casa onde Jesus é Senhor, onde Deus é o cabeça da família. Os filhos, convertidos ou não, são abençoados nessa casa. Você crê nisso? Aqueles que querem transformar a noite de hoje, não apenas em mais um domingo, mas num marco, num memorial, em algo que você vai lembrar, onde Deus falou ao seu coração de alguma maneira, em alguma área, fechando esse mês da decisão. Eu quero orar ao Senhor nesse instante. Eu gostaria que você mudasse de posição, que você ficasse em pé, se você quiser fazer uma oração comigo. Amém? Senhor nosso Deus, eu gostaria nesse instante de colocar os meus irmãos aqui, hoje à noite, nas tuas mãos. Eu creio que o teu Espírito falou ao nosso coração. Tua palavra não volta vazia. E eu creio também que o Senhor tem algo muito especial para a vida de todos aqueles que esta noite se deslocaram para estar aqui. E eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que a palavra ministrada não volte vazia, que aqui nós tenhamos homens e mulheres decididos, que estão afirmando no mundo espiritual e afirmando para o Senhor, pela fé, que eles querem te servir e querem que as suas respectivas famílias também te sirvam. Por isso, nesta noite, nós consagramos, nós entregamos, nós colocamos, ó Pai, a vida de todos nas tuas mãos. Senhor, ao longo deste mês nós estivemos conversando sobre este assunto. Jesus voluntariamente decidiu ir para a cruz por amor a mim, por amor a nós. Ele decide estar conosco. A ceia que ele instituiu, ele quis estar com os discípulos, mesmo com as limitações, falhas e erros daqueles discípulos. Mas os discípulos também decidiram estar com ele. A ceia, nós aprendemos que é uma escolha, onde nós dizemos que nós não desistimos do Senhor. Às vezes a gente erra, tem que fazer exame introspectivo, temos que pedir perdão, mas ao tomar a ceia nós estamos dizendo: Senhor, declaramos que o Senhor continua sendo absoluto na nossa vida. Por isso, hoje à noite, ó Deus, nós não temos declarando que seremos perfeitos daqui para frente, mas nós declaramos que nós escolhemos o Senhor. Nós declaramos que não abrimos mão do Senhor. Haja o que houver, nós queremos declarar que a nossa família pertence ao Senhor, que nós pertencemos ao Senhor e que nós escolhemos te servir, assim como Josué escolheu. Peço a tua bênção sobre cada decisão tomada aqui hoje à noite. Faço isso no nome do teu Filho.